Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Alberto, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal de Literatura Estante Prateleiras. Se você ainda não conhece este canal, então é convidado a assistir a este vídeo, a dar um like e a se inscrever. Compartilhe também com seus colegas, seus amigos e amigas. E não se esqueça de acionar o sininho para você receber todas as notificações. Hoje nós vamos falar do livro O 15, de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz era uma jornalista, escritora, romancista, cronista e importante dramaturga brasileira. Escritora modernista dos anos 30, do mesmo grupo de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de José Lins do Rego. Destaque na ficção social nordestina, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977. Raquel de Queiroz também foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões de Literatura, a maior honraria dada a escritores de língua portuguesa. A solenidade aconteceu em 1993. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 19 de novembro de 1910. Com apenas 45 dias de nascida, a família mudou-se para a fazenda Junco, em Quixadá. Quando tinha apenas 5 anos de idade, uma seca terrível assolou o Ceará e a família então foi obrigada a mudar-se para o Rio de Janeiro. Lá morou até 1917, quando mudou-se para Belém do Pará e em seguida voltou para o estado do Ceará, onde fixou residência. Com apenas 19 anos de idade, ela iniciou a escrita do livro O 15. A publicação deste livro, em 1930, a segunda fase do modernismo, tornou a autora conhecida nacionalmente, com apenas 20 anos de idade. Com este livro, Raquel de Queiroz ganhou um prêmio da Fundação Graça Aranha. O 15 foi considerado um dos principais representantes do regionalismo da escola modernista. Além desse prêmio, Raquel de Queiroz também ganhou outros, como o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, em 1970. Ela escreveu romances, peças teatrais, escreveu crônicas. Acusada de comunista, Raquel de Queiroz foi presa em 1937 pelo governo Getúlio Vargas. Raquel de Queiroz diz que nunca foi comunista e nem reacionária. Ela apenas foi contra o governo do Jango, do Getúlio, foi contra o Brizola e alguns líderes. O livro O 15 faz um relato de um verdadeiro sofrimento. O livro é triste. É muito bem feito, muito bem escrito por uma menina de 19 anos, né? Quando ela escreveu, tinha 19 anos, mas relata um sofrimento do povo nordestino. Quando tinha 5 anos de idade, a seca assolou o estado e ela teve que se mudar. Mas isso ficou na memória. Então depois ela escreveu todo o sofrimento, a miséria que o povo passou e tudo o que acontecia. O 15 de Raquel de Queiroz é construído com 2 núcleos. Tem a história do Vicente, que é um vaqueiro, filho do major e da dona Idalina. Primo também da Conceição, uma professora, 22 anos, que mora em Fortaleza e que todos os anos passa uma temporada de férias com a avó, a dona Inácia. Ela chama de mãe Inácia porque foi tratada pela avó depois da morte de sua mãe. O outro núcleo é o do Chico Bento. O Chico Bento é um vaqueiro também, de uma fazenda da dona Maroca, cuida muito bem das terras. O Chico Bento recebe a ordem da dona Maroca de abrir com a seca, né? Não tinha saída, então teve que abrir as porteiras para os animais irem embora. Chico Bento é um vaqueiro também, é um vaqueiro que vai embora também porque eles não têm como ficar, porque não tem emprego.
perdeu tudo, então sai com a sua esposa Cordulina e seus 5 filhos. A Conceição encontra esta família, então coloca no lugar de acolhimento, que são os campos de concentração. Então, a Conceição é professora que trabalha na escola até as 2 horas da tarde e quando sai da escola vai para ajudar a dar a ração ou o alimento para aqueles famintos, né? São os retirantes. A autora colocou esses 2 núcleos para mostrar a perseverança de o Vicente, que ele fica no sertão, vencendo todas as dificuldades, e também a saída, como fica o vaqueiro que não é dono das terras. A autora coloca muito bem, com muito detalhe, o sofrimento de cada sertanejo do Nordeste. Este livro, então, é um dos principais representantes do regionalismo da escola modernista. A escritora tem uma linguagem bem peculiar do sertão mesmo. Ela é nascida e criada a partir dos 45 dias, criada no interior, ela conhece bem a linguagem desse povo. O livro fala do campo de concentração. O campo de concentração foi criado pelo governo do estado para que os sertanejos que vinham mesmo de suas terras não invadissem a cidade de Fortaleza, né? Então eles ficavam na periferia. Foi criado esse campo de concentração, que é um acampamento muito grande, cercado, vigiado. Eles sofriam para receber a ração. Muitos morriam. Dizem os documentos que aqui no estado do Ceará foram criados 8 campos de concentração que tinham como objetivo fornecer o alimento ao povo faminto. E lá eles recebiam esse alimento, essa ração, mas não era suficiente. A escritora mantém bem a linguagem sertaneja e conhece bem a terra, o gado, os animais e toda a maneira de falar. O livro mostra também a miséria do povo que explorava seus próprios filhos, mulheres que alugavam filhos e que recebia um pouco para que sobrevivesse nessa dificuldade. Este livro mostra muita injustiça, muita tristeza de um povo que mora no sertão. No tempo da seca, não tem como dar alimento para os filhos, né? O Chico Bento é um personagem que mostra muito aquele sofrimento do pai que perde tudo. Cuida mesmo da fazenda da dona Maroca, mais uma vez que perde o emprego, perde tudo, ele tem que sair. Ele tinha uma esperança de viajar para Fortaleza de trem, mas quando chegou na estação, ele percebeu como existe uma roubalheira, uma injustiça. Enquanto o governo dá as passagens, quem administrava a estação, na verdade vendia, fazia alguma coisa com que alguns comprassem. Então não dava privilégio para alguns. Imagine que já naquele tempo já acontecia isso, né? Mostra também um sofrimento na viagem, porque os meninos pediam alimento, queriam comer. Mostrava o sofrimento das crianças chorando, querendo comer, e a mãe não podendo fazer nada. O Chico Bento vê a sua esposa quase morrendo e ele não pode fazer muito. Então ele sai à procura de comida. Ainda chegou a matar um animal, mas quando já estava animado, chega o dono e chama de ladrão, disso, daquilo, de tudo que é de errado. O pobre homem já está morrendo e ainda chega o dono tomando todas as coisas. Ainda chama o homem de ladrão, quando ele, na verdade, ele queria só comer e dar comida para os filhos. Conta no livro que as crianças morriam e eram colocadas como que no lixo, aqui colocado no canto, porque eram verdadeiros molambos, eram só pele e osso. Então há muito sofrimento, muita tristeza nesse livro. A autora mostra como conhecia bem a terra.
E mesmo terminando a seca, ela ainda dizia que os animais ainda sofreriam bastante, porque com a vinda das chuvas ainda teria que plantar, ainda teriam que vingar, o verde ainda teriam que nascer e se tornar alimento para o gado. Raquel de Queiroz escreveu mais de 2.000 crônicas que foram reunidas e publicadas em diversos livros. A jornalista Raquel de Queiroz escreveu algumas peças de teatro. Portanto, além de jornalista, romancista, cronista, ela também foi dramaturga brasileira. Raquel de Queiroz faleceu no dia 4 de novembro de 2003, vítima de um ataque cardíaco. Esta foi a resenha do livro O 15. Se você gostou dessa resenha, então dê seu like, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho. Então, um abraço e até lá. Fique com Deus.